medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Namastê! Então agora a gente vai, que já armou esse esqueleto e deu assim uma mínima interação nessa linha, a gente vai começar a fazer as colunas também, porque acaba ficando um pouco mais fácil de pensar em colunas e depois a gente tem as colunas, a gente vai fazendo as linhas. No geral fica um pouco mais fácil de pensar assim, ok? Então agora a gente vai falar um pouco sobre a caixa. A caixa, ela é energia em estado de campo, potencial, e principalmente ela é a forma, se a gente olhar lá para trás, o caminho pelo qual aquela história lá do Mahat, não sei o que, entra dentro desse mundo físico, ok? Então ela é canal de consciência cósmica. O mundo material se manifesta através dela. Ela é como assim o elemento mais sutil da matéria. Isso fica nas bordas do andar de cima, que a gente viu nos vídeos anteriores. Em termos de atributos, que é o que a gente olhou lá como sendo o abecedário do Ayurveda, né? Agora a gente está falando um pouco sobre a gramática do Ayurveda. Só que antes a gente estava falando um pouco sobre como é que você enxerga ela na foto. Então, de uma forma mais estática, quais são os atributos que a gente vê no Akasha? Ela é neutra, isso é super importante. Ela é abrangente. Eu sei que na gravação provavelmente isso não vai estar dando muito para ver, mas paciência. Um dia eu chego lá. Vai ser slide, vai ser qualquer coisa assim. Abrangente. Ela é dimensional, ou seja, ela é, no quadro cartesiano, aquelas duas retas ou três retas que formam as outras dimensões. Ela é onde você consegue expressar as outras coisas. Mas ela ainda não é nenhum ponto dentro do gráfico. Ela é vazia, ou seja, o gráfico está lá. Se você já brincou de batalha naval, ela é quando você ainda não botou nenhum pininho dentro. Aquilo é a caixa, onde você consegue botar os pininhos. Nesse sentido também, ela é úterica, ou seja, ela é o útero onde a criação pode nascer. Ela também é onipresente, percolante e, de alguma forma, estável. Agora eu queria explicar um pouco sobre o que é esse percolante. Estável. Percolante é aquilo que está em todos os lugares, sempre, por todos os cantos, de qualquer maneira. Ou seja, ele envolve, engloba, abraça, está dentro, está fora, está do lado, é a membrana. Então ele é completamente, que é uma substância que a gente chama de percolante, ela envolve e ela está por dentro, tá? E ela também, de alguma forma, é a membrana, ok? Então ela é meio que tudo. Só que, em termos mais psíquicos, ela é um movimento pela liberdade. Então, quando a gente vai ver depois que a galera de Vata é que fala assim, ai, eu me sinto muito preso, porque eu não tenho espaço para me mexer, né? Você já escutou isso? Sair da cidade, vou viajar. Eu tenho que andar, não sei o quê. Isso é a necessidade do espaço ter espaço para se manifestar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Bom, a parte do I, que a voz da igualdade já não é mais, não é a caixa, já é a águia, mas tudo bem, vamos que vamos. Então, com isso daqui, a gente forma um monte de aspecto importante para a gente conversar. Quando a gente for olhar alguma coisa no mundo, a gente fala o seguinte, isso é a caixa. Quando a pessoa fala assim, eu preciso de um espaço na minha vida para manifestar os meus dons artísticos. Ou seja, isso é a caixa. Naquele momento, aquele princípio está se manifestando mais através de você. Ok? Então, com isso daqui, a gente tem a primeira coluna. Valeu? Muito prazer, a caixa. Aí, quando o Akasha vai se condensando, ele começa a se mexer. E ele vira Vayu. Vayu é o estado do vento, estado elétrico, magnético, e é o que permite a movimentação de tudo. Tá? Então, se antes
a gente tinha um aspecto fundamental, que era o caminho por onde a consciência cósmica se manifestava, ou seja, espaço para a manifestação de tudo. Aqui é o movimento. Vaio é aquilo que possibilita qualquer movimento que você imagine. Então, usou a palavra movimento, deslocamento, usou vaio, por definição. Tá? Esse é o princípio que rege o movimento. Ele também é um aspecto que tem uma característica já bem diferente do anterior, é que ele tem direção. Enquanto que no campo você não tem direção de nada, você só tem a possibilidade, aqui você já tem direção. Só que quando essa direção começa a ficar muito agitada demais, tem rádios aqui, e quando esse rádios descaceta, fica muito excessivo, ele começa a ficar janiquários. Está indo para um lado, tirou a foto, um pé está para um lado, o outro pé está para o outro, o olhar está para o outro, porque tem direção demais e ela perdeu o foco, que é muita coisa que os vatas sempre falam, eu preciso de foco na minha vida. Uma hora eu faço uma coisa, outra hora eu faço uma coisa, não consigo ficar mais de 3 meses fazendo a mesma coisa. Ou seja, rádios ficou excessivo dentro daquele espaço, ele se perdeu. Mas não vamos adiantar tanto assim. Mas o que? Que vaio é? Vaio é perceptível através dos seguintes atributos. Isso daqui basicamente, galera, para quem conhece a Ayurveda, isso é basicamente a definição de Vata, tá? Ele é agitado no sentido de irrequieto. Não é tipo uma agitação, tá no agito, é tipo, tá chacoalhando meio que sem ter uma direção tão definida assim. Ele é mais agitado, irrequieto. Uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Ou seja, ele é instável. Isso é uma característica nata do vento. O princípio do movimento é que ele vai num sentido e depois se cansa daquele sentido e muda de sentido. E ele é também seco. Aí a gente já está usando os atributos que a gente botou lá no nosso abecedário. Ele é leve. Eu estou botando tudo em português, tá? Quem quiser ver os nomes deles em sânscritos, vai lá nos vídeos do 02 ao 05, 06. Ele é leve, seco, já botei. Frio e áspero e sutil. Frio, áspero, sutil. E ele basicamente, assim como antes havia o impulso pela liberdade, aqui existe um impulso pela expressão. Então uma coisa é a seguinte, você sente que existe uma música querendo sair de você. A música existir dentro de você é o espaço da criação. É o espaço de Akasha. Agora, ela precisar sair dentro de você, ela pode estar de boa dentro de você. Está ali, tranquila. Mas se ela ficou irrequieta, ela precisa sair, ela precisa se mexer, é porque ela já atribuiu características de rajas. Ela não está mais só sattva ali dentro, tranquila e de boa. Tá? Então, Vata tem essa característica. Vaio, né? Às vezes acaba ficando uma coisa só, mas assim. Vaio é aquilo que expressa. E a gente vai ver muito que Vata é a conjunção disso daqui dentro disso daqui. Ok? Então, agora a gente vai falar sobre Agni. E Agni, pelo menos dentro do Ayurveda, tem uma importância fundamental para a sua saúde. Ainda que ele não seja o mais importante ou qualquer coisa assim. Então, Agni, que é a energia em estado térmico, ela é aquilo responsável pela transformação. Se antes a gente tinha... Cadê aquele azul? Se antes a gente tinha um monte de coisa sutil, leve e tal, que era tudo assim, quase que imaterial, pelo menos intangível, aqui já está quase no reino do imaterial. Aqui é o intangível super, aqui já é um intangível light. Aqui a gente já consegue ter algum... Você consegue sentir o fogo, né? Você consegue pegar o fogo? Não consegue. Mas você consegue sentir ele. Você consegue pegar a luz?
não consegue pegar luz, mas você já consegue sentir. Então ela já é bem mais sensitiva, bem mais fácil de medir do que, por exemplo, só o vento. O vento você sente ele um pouco mais, você nunca sabe direito onde ele está. A luz você sabe de onde vem, é um negócio mais claro, mais evidente. Então, aqui a característica fundamental dessa história toda é transformação. Transformation. Transformação. E quais são as características fundamentais do Agni? Ele basicamente é aquilo que metaboliza. Então, se antes eu pegava alguma coisa de A no espaço A e levava para o espaço B, ainda mantendo a mesma estrutura, o Agni pode pegar uma coisa em A e transformar para alfa, ainda no mesmo lugar. Ele não mexeu nada, mas transformou. Metabolismo. E quais são os atributos que isso é de alguma forma mais, um aspecto mais primordial, assim, o traço mais importante que a gente poderia dizer. E quais são os atributos que você vai olhar com a sua lupa de detetive e achar ele? É quente, e Agni é a única coisa que é quente no universo, isso é um aspecto super importante. Pita, que também é primo ou filhote disso, também tem esse calor, mas é porque vem de Agni. Ela é quente, ela é abrasiva, ou seja, ela corrói a parada. Ela pode até destruir, abrasiva. Ela é intrusiva, ou seja, me deixa fora para você ver se eu não entro. Se precisa entrar dentro da célula, a célula está lá toda bloqueada, não tem problema. Põe um pouco de Agni ali que o negócio sai penetrando tudo. Ela é penetrante, né? Intrusiva, penetrante, vamos botar mais ou menos como a mesma coisa. Ela é leve. Isso daqui, esse intrusivo é seco, é Tikshna, que a gente já conversou na parte lá da obesidade. Ela é leve, ela é seca, isso é super importante porque vai ser a diferença de Pita, e ela é sutil. Então, para terminar agora esse vídeo, a gente tem que fundamentalmente a essência de Agni é ação. Cara, preciso agir, se eu não agir, eu não sou. Antes o Vata precisava mais se expressar, mas o Pita não precisa agir, cara. Ele só entende a vida a partir da ação. Então, liberdade, expressão e ação. Vai ficar faltando para o próximo vídeo de aula, Prithvi, e fazer as linhas. Show? Jai Gurudev. Atendimentos terapêuticos no Rio de Janeiro e São Paulo ou por Skype. Namastê. Shanti.